Olá, nossos queridos alunos do curso Escola de Pregadores. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Sejam muito bem-vindos à primeira aula deste curso. Sou o professor Roberto Silva. E para oferecer este curso, é importante destacar que ele traz algumas características de algumas disciplinas pelo qual nós oferecemos no nosso curso Bacharel em Teologia, que na data vigente, 2021, nós já estamos 14 anos ininterruptamente trabalhando com formação teológica, o curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico e grego. Temos alguns professores parceiros que atuam conosco e o responsável propriamente sou eu. Nossa trajetória acadêmica também tem um período aí de uns 13 anos, do bacharel em teologia ao doutorado em ciências da religião, aonde eu trago disciplinas práticas, disciplinas hermenêuticas, para contribuir com a produções de sermões distintos a partir de sua especificidade, sermões temáticos, expositivos, exegéticos e etc. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estaremos fazendo a apresentação do conteúdo, do nosso slide para vocês, e espero que vocês assimilem bem e se atentem também para as tarefas que serão apresentadas. Só um minuto. Agora sim. Ok, queridos. Nosso curso Escola de Pregadores. O objetivo é trabalharmos um semestre com várias questões teóricas e práticas para melhorar e treinar aqueles que já atuam no ministério da pregação, como aqueles que estão iniciando, aqueles que querem trabalhar melhor a sua homilia, a sua oratória, a sua retórica, a sua comunicação. Então, o curso abrange tudo isso. É importante destacar que nessas áreas que utiliza-se muito a narrativa, a homilia, tanto em uma argumentação de sermão, como jurídica, ou em outros casos, é muito importante destacar que algumas pessoas, elas até se formam, mas nem todas adquirem uma habilidade em falar em público. Há muitos casos de advogados que fazem os 5 anos de direito, mas quando eles vão expor em público as suas narrativas, as suas defesas, ou até as suas acusações, eles têm dificuldade de expor o conhecimento teórico que eles aprenderam. Isso ocorre também no meio teológico. Muitas pessoas podem concluir o bacharel em teologia, mas se não se atentarem para essa área, que é a área da homilia, que é a área da comunicação, da expressão, da narrativa oral, os mesmos têm dificuldade de expor um conhecimento adquirido. Então, esse curso, ele dá essa abertura, proporcionando que vocês possam também treinar essa habilidade.
Então, nosso curso é a Escola de Pregadores, ok? Com o professor Roberto Silva, minha pessoa. Bem, um pouco sobre a minha biografia. Eu sou bacharel em Teologia pela EST, pós-graduado em História e Teologia pela Faculdade Batista de São Paulo, especialista em Hebraico pelo Centro da Cultura Judaica, mestre e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Também foi ordenado a pastor e hoje atuo somente na área docente teológica, ou seja, compartilhando conhecimento teórico e prático adquirido ao longo dos anos. Ok? O livro que eu indico para que vocês possam adquirir é essa obra-prima aqui, o clássico O Corpo Fala. Vale a pena adquirir essa obra. Ele explica muito bem um pouco a respeito da harmonia que a nossa articulação verbal precisa ter com o nosso corpo no momento da exposição. Então, é uma obra muito utilizada em cursos de direito, em cursos de administração, em cursos de pedagogia, em cursos de teologia. Vale a pena adquirir O Corpo Fala, da editora Vozes. Para falarmos um pouco desse primeiro slide, não existe nada mais significativo na hora da comunicação frente a frente do que o seu corpo. Queridos, o que ocorre quando um jornalista ele está ele está anunciando, ele está comunicando, ele está dando uma notícia, o seu rosto precisa estar em harmonia com o que ele comunica verbalmente. Se ele está falando de uma tragédia, de um assassinato a uma criança, ele não pode falar isso com um semblante de alegria, porque é algo que proporciona tristeza. Então, no mínimo, um semblante de tristeza ou talvez um semblante de raiva pela indignação da violência cometida contra a criança. O que eu quero dizer com isso? No momento da nossa articulação verbal, quando estamos expondo uma passagem bíblica, quer seja do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, a nossa face, ela precisa manter a harmonia propriamente com o que nós estamos discursando. Só um minuto. Bem, se nós estamos discursando sobre a cura do cego em Jericó, e nós queremos enfatizar a alegria de ser curado, o nosso semblante ele não pode apresentar raiva, ele tem que apresentar alegria. Ou seja, é necessário ter uma coesão face e narrativa. É necessário ter uma harmonia com a nossa articulação verbal e a nossa expressão facial. Quando fazemos isso, nós temos uma grande possibilidade de ganhar o público para nós. E aquele público que talvez em um culto dominical, que estão ouvindo a exposição do seu sermão e estão achando um pouco entediante, por isso retiram o celular do bolso e começam a digitar, se eles perceberem que vocês se comunicam bem de forma oral e narrativa, e ao mesmo tempo a sua face está em harmonia com a sua comunicação, você chamará a atenção. E por algum momento, essas pessoas que não tiram a mão do celular de 3 em 3 minutos, elas conseguirão não olhar para o celular 15 minutos, 20 minutos ou talvez o seu sermão inteiro. Tudo depende da sua arte, porque um sermão também é arte. A elaboração de um sermão que tem começo, meio e fim,
a forma como você comunica esse sermão e a sua expressão corporal e facial estando totalmente coesa com essa comunicação. Então, expor um sermão também é uma arte. Claro que eu não descarto a questão da espiritualidade, do preparo do sermonista, tanto um preparo intelectual, de juntar os materiais, um preparo homilético, de se escrever o sermão, assim como um preparo espiritual, de ter o seu momento de devocional com Deus, buscando algo que venha da parte dele para comunicar ao seu público. No entanto, sermão, ele não pode ser visto como uma característica somente espiritual. Ele é uma arte. Você insere no sermão também técnicas, desde a construção do sermão à articulação do sermão, quando você simplesmente narra o seu sermão para o seu público. Então, uma das coisas que é preciso ficar muito claro é essa expressão facial de forma totalmente coesa e harmônica com o conteúdo que você pretende expor. Você pretende expor um determinado conteúdo e é necessário que esse conteúdo esteja em harmonia e em coesão com a sua expressão facial, porque a parte mais vista do corpo do orador, do articulador, é a face. Por mais que ele possa talvez ter um porte atlético ou se for uma expositora, né, ter um corpo muito belo, mas primeira coisa é a face. As pessoas olharão a face. E na exposição da articulação do conteúdo, a face tem que permanecer coesa e harmônica com aquilo que está sendo falado. Se você nunca pensou nisso, é importante você começar a pensar. E todo sermonista, ele acaba tendo um ouvinte confidente. O que é o ouvinte confidente? A pessoa que ouve o seu sermão e observa os seus erros, os seus acertos e o ajuda. No caso de pessoas casadas, podem ser a esposa, ou o esposo, ou um amigo, ou o irmão, ou a irmã, alguém que você tenha conversado com essa pessoa para que ela assista o seu sermão e possa te ajudar a detectar alguns erros que talvez você comete inconscientemente quando está falando ao público. Então, a primeira coisa, fazer com que a sua face esteja harmônica e coesa com o conteúdo que você narra. Caminhando, dicas de comunicação corporal. A primeira, olhe nos olhos, seja falando com uma só pessoa, com um grupo ou com uma plateia. Se possível, olhe em seus olhos. Cuidado para não fixar o olhar em uma única pessoa. Então, o que nós precisamos aqui? Entender que quando você está expondo o seu conteúdo a um determinado público, como nessa foto, você não pode fixar o seu olhar em uma única pessoa, porque você vai constranger essa pessoa. Se for uma mulher, ela pode achar que ela está chamando a sua atenção. Ou seja, pode passar 1001 coisas na cabeça de uma pessoa, pelo qual você tem um público talvez de 200 pessoas e fixa o olhar somente em uma. Então, no caso, você tem que ministrar o conteúdo da sua exposição olhando de forma panorâmica, olhando para todos e observando se todos estão com os olhos atentos e fixos para o que você está ministrando, para o que você está comunicando. Então, uma técnica é olhar nos olhos, olhar na face das pessoas, olhar nos olhos e procurar deixar esse olhar, sabe, de forma panorâmica para o grupo inteiro, sempre na face, tentando não se ater a detalhes do seu público, mas olhando o seu público na face, nos olhos propriamente,
para que você consiga comunicar o conteúdo da sua exposição, do seu sermão, para que os mesmos sejam alcançados. Claro, expressão facial totalmente coesa com o que você está comunicando verbalmente, olhando as pessoas nos olhos e nunca direcionando seu olhar a uma única pessoa, para que você não venha constranger essa pessoa. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Com isso, eu quero finalizar essa primeira parte. Porque eu quero que vocês atentem para a tarefa. Vocês vão acabar me mandando por vídeo uma reflexão de um período de tempo que eu estabelecer aqui na sala virtual. Vocês me enviarão essa reflexão. É uma reflexão bíblica e respeitando essas dicas, ou seja, respeitando a tentativa de fazer com que a sua expressão facial permaneça coesa com aquilo que você está articulando verbalmente, oralmente. E, claro, se possível, encenando uma jogada de olhar que possa abranger um público num todo e não simplesmente um público único, no singular. O olhar do sermonista alcança a pluralidade e não a singularidade. Ok? Bem, essa fica a primeira aula e sigam aqui as tarefas. Sigam as tarefas e até a próxima aula. Um forte abraço a todos vocês.